Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Muito Bom dia, bem. professor. Bom dia. Tudo Bom bem? dia, professor. Bom dia. Bom dia. Chegamos à nossa última aula síncrona, né? Foi uma caminhada longa e rápida, não é verdade, gente? O que vocês acharam de estudar em quadrimestre? Eu me atrasei com algumas coisas, mas no geral, para mim, foi de boa. Foi de boa? Que bom. Porque já normalmente é uma das coisas que pega quando aqui na UFABC, história do quadrimestre, né? Ele é muito rápido comparado a um ano letivo semestral, onde é dividido em semestre, né? Então, é uma adaptação também que costuma ser um pouquinho complicada para os alunos. Mas espero que tenham se adaptado, né? Ainda mais nesse formato remoto. Acho que é um pouquinho mais complicado, que a gente não consegue se falar, se encontrar. Para mim também foi uma experiência totalmente nova, é muito diferente a gente trabalhar dessa maneira. E espero que vocês tenham aproveitado e gostado do que tiver aí dos conteúdos, não só dessa disciplina, mas das outras que tiveram aí nesse primeiro quadrimestre na universidade. Então, vamos agora falar da nossa disciplina, né? Hoje, lembrando a vocês que hoje é a data de entrega do projeto. Alguns já enviaram, outros não. Então, lembre de quem não enviou, enviar esse projeto, a versão final do projeto para mim, para a gente enviar. Tem o formulário, né, que o pessoal da coordenação passou para vocês, para fazer a submissão dos projetos e tudo mais. Se tiver algum problema, escrevam. Tem gente que já mandou 2, 3 vezes aí para mim, não tem problema, tá? A gente está vendo, a gente vai ver aí se tiver algum probleminha de como resolver o problema de vocês para participar. Tá? De uma maneira geral, como eu já disse na outra aula, eu fiquei bem contente com o resultado dos projetos, estão uma qualidade muito boa. E espero que vocês tenham aprendido aí também um pouquinho com esse projeto e conseguido interagir entre vocês, né? Acho que o grande intuito desse projeto é que vocês tivessem alguma interação entre vocês, que vocês conseguissem conversar, se conhecer um pouquinho, mesmo estando à distância, né? Então, tomara que tenha atingido aí os objetivos, tá bom? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso ou não? Como que estamos? Professor, Oi? eu só não achei esse formulário. Eu acabei mandando no seu e-mail. Onde que eu consigo? Tá no Moodle ou Tá no na Moodle. pasta? Deixa eu abrir aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu já abro e daí a gente já vê isso junto. Beleza. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês que eu não sei, tá? A minha área do Moodle, ela é um pouco diferente da de vocês, então tem algumas coisas que eu não sei o quanto vocês têm acesso ou não. Vocês têm acesso às correções dos textinhos ou é só como que ela, esqueci agora. Ou só as notas ou o resultado? Depende do teste. Alguns aparecem, outros não. Entendi. Epa, mais eu achei que estaria no Moodle, mas não está. Pelo menos eu não estou achando aqui fácil. Eu vou fazer o seguinte, eu vou descobrir direitinho onde está esse negócio, Thiago, e mando para vocês daquela maneira como eu tenho mandado as notícias lá pelo CIGA, coisa assim, que eu acho que está funcionando bem, tá? Eu mando o link por lá. Eu achei que estava aqui, Legal, eu achei beleza. que eu tinha visto aqui, mas Eu realmente não achei. Eu procurei, não consegui achar. tá.
Eu achei que estava fácil. Bom, outra coisa que é importante a gente falar é que semana que vem tem prova, né? Então, a prova vai funcionar naquele formato novamente, tá? Vai abrir dia... Vai abrir... Opa, peraí. Prova abre dia 10/12, sexta-feira que vem, é isso? Não, é quinta-feira que vem, e fica aberta até domingo ou segunda, agora não lembro. Conferir as coisas para falar direito, né? Pô, pelo amor de Deus. Não, é isso aí, até domingo. E desta vez vocês terão 4 horas de prova, tá? Foi colocado aí que vocês vão ter até 4 horas de prova para fazer. Parece que teve um pessoal que achou que o tempo estava curto, estava apertado, então, para não ter problema para ninguém, foi ampliado esse tempo para 4 horas. Só confirmar também, né, para não ter problema. Isso, foi ampliado para 4 horas, tá? Então, são essas informações que eu acho que tinha para passar. E hoje temos o último testinho também, né? Lembrando a vocês que hoje abre o último testinho do tópico 11, para vocês poderem fazer, aí continuar com os testinhos, tá? Com os testes semanais. Tá bom? Bom, vamos em frente, então. Vamos falar... Cadê? Deixa eu compartilhar a tela. Das dúvidas que vieram essa semana. Muito bem. Então, vamos lá. Então, a primeira dúvida que chegou para mim essa semana, ainda é em relação ao tópico 10, né? Para falar da configuração dos orbitais moleculares de valência das espécies a seguir, determine se são paramagnéticas, né? Esse daí é o exercício 11 da lista de exercícios desse tópico. E caiu, e teve no teste semanal, teve uma questão similar a essa, acho que para alguns de vocês. Então, para a gente resolver essa questão, a primeira coisa a fazer, que eu acho que é o mais fácil de ser feito, é fazer a configuração dos orbitais moleculares para o oxigênio. A gente parte dessa situação, né? E como que a gente faz isso daí? A primeira coisa que a gente faz para fazer o do oxigênio é saber a estrutura dele, né? A estrutura eletrônica do átomo de oxigênio. Então, o oxigênio, ele tem o número atômico 8, tem 8 elétrons 8 elétrons, né? Com 6 elétrons na camada de valência. Então, a gente coloca aí a camada de valência, né, os orbitais atômicos da camada de valência do oxigênio, posiciona isso daí da seguinte maneira: a gente coloca 2 oxigênios, os orbitais S, vou colocar aqui, o orbital S aqui, né, e os orbitais P, uma energia um pouco maior, como já é previsto pela mecânica quântica. E a partir destes orbitais, o que a gente faz é montar o orbital molecular do O2. Então, a gente vai colocar aí os elétrons, né, distribuir os elétrons na camada de valência. Então, aí tem 2 elétrons nos orbitais 2s e 4 elétrons nos orbitais p. A gente vai preenchendo esses orbitais e monta o orbital molecular, né? Então, tem a união aí, como explicado no vídeo, dos orbitais S, dos orbitais P, formando ligação sigma, sigma antiligante, sigma ligante, pi ligante e pi antiligante, e novamente sigma antiligante para o oxigênio. E aí a gente passa a usar os elétrons que a gente já tem distribuído nos átomos
nos orbitais atômicos para preencher esse orbital molecular que é formado. Então, aí a gente começa esse preenchimento, né? Sempre do orbital de menor energia e vai aumentando gradativamente a energia desses orbitais. Então, aí a gente vê que vai preenchendo o sigma ligante e o sigma antiligante, depois, novamente, para o orbital P, o sigma ligante, o pi ligante, os dois orbitais pi ligante, e depois a gente tem 2 elétrons nos orbitais pi antiligante, e aí a gente vê que ao final a gente tem uma ordem de ligação 2 que é condizente com a dupla ligação do oxigênio. E também existem esses 2 orbitais, os 2 elétrons no orbital pi antiligante, que dá a característica paramagnética do oxigênio. Lembrando que o que é o paramagnetismo é a substância estar sujeita ou sofrer ação do campo magnético e uma substância que não tem ou tem pouca atuação do campo magnético é uma substância chamada de diamagnética, tá? Aliás, o que vocês acharam daquele videozinho que foi colocado o vídeo que foi colocado no vídeo, né, no final das contas, do oxigênio, da propriedade paramagnética do oxigênio? Vocês gostaram daquilo? Já tinham visto alguma coisa parecida ou não? Eu gostei, eu nunca não tinha ideia que isso acontecia. É muito legal, né? É muito legal. Eu achei aquele vídeo muito interessante, porque dá para ver certinho o oxigênio sendo atraído e ele parece, né? Ele funciona ali como uma moeda ficando entre o ímã, né? A diferença é que ali ele pega e evapora depois. Então, aí a gente tem, né, o orbital molecular, então, da molécula de oxigênio desta maneira. Bom, a partir disso daí, o que a gente pode fazer é usar essa distribuição eletrônica nos orbitais moleculares e verificar as situações seguintes. Então, por exemplo, para o O2 2+, o que a gente tem que fazer para chegar na situação de O2 2+? Para ele ficar com a carga 2+, ou acaba perdendo 2 elétrons. Então, aí o que vai acabar acontecendo é que os 2 elétrons de maior energia, ou seja, esses elétrons que estão nesses orbitais pi antiligante, eles acabam saindo daí. E a gente vai ter esta configuração eletrônica, onde todos os elétrons aqui, eles estão emparelhados. Então, desta maneira, essa substância O2, 2+, ela vai ser diamagnética, não vai ser paramagnética. A gente pode fazer a mesma coisa para o 2-. Então, a gente parte novamente da distribuição eletrônica do oxigênio, da molécula de oxigênio, e para ele ser 2-, acrescentamos 2 elétrons na camada onde é possível, né, de menor energia onde é possível. E aí ocorre o emparelhamento desses elétrons, o que faz com que a substância passe a ser, né, deixe de ser o oxigênio, passe a ser diamagnético, tá? O O2, 2-. E, finalmente, ao final, a gente tem aí a situação do O2 radicalar, onde tem um elétron a mais, e esse elétron a mais, ele também vai entrar em um desses orbitais adiante, né? Diminuindo a característica magnética, né? Então, agora, a característica magnética ela vai ser decorrente apenas de um elétron, mas, ao mesmo tempo, a gente tem aí a situação, ainda tem um elétron desemparelhado, e, portanto, essa substância ela é paramagnética, tá? Então, é dessa maneira que a gente resolve este exercício. Tudo bem? Com relação a Beleza. isso, gente. Por mim tá beleza. Ficou claro? Tudo tranquilo? Ficou claro, sim. Ótimo. Então, muito bem. Então, aqui agora a gente vai para o tópico 11, que é de interações intermoleculares, né? E pergunta, o exercício 2 tem a seguinte pergunta: quais das seguintes moléculas formam ligações de hidrogênio com outras iguais? Ou seja, numa substância pura, né, em quais a gente vai observar a ligação de hidrogênio ocorrendo. E aí vem uma outra pergunta a respeito
que está relacionado com esse tópico, com essa pergunta, né? De um aluno que diz que eu não entendi muito bem sobre a definição certa de ligação de hidrogênio. Ela seria a interação do hidrogênio ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio com algum átomo de flúor, oxigênio e nitrogênio, ou o hidrogênio sem estar ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio com algum átomo de flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, acho que assim, é importante a gente pensar, antes de mais nada, na natureza do porquê que ocorre essa ligação de hidrogênio, né? O que ela tem de tão especial para ser uma interação intermolecular tão diferenciada. Então, vamos pegar aqui o exemplo da água, tá? A gente tem aqui na água a questão da diferença, da polaridade das ligações, né? Então, a gente já viu que tem uma intensa polarização aqui do hidrogênio para o oxigênio, né, nos dois casos. Isso faz com que a gente tenha uma alta densidade eletrônica negativa no oxigênio e uma alta densidade eletrônica positiva no hidrogênio. A questão fundamental aqui é quão intensa essa distribuição de densidade, né? Aqui nessa figura a gente tem uma simulação, a gente tem onde o vermelho indica uma maior densidade de carga, uma maior densidade de elétron em cima do oxigênio e uma bem baixa aqui na região dos hidrogênios, né? Então, o que acontece? O flúor, oxigênio e nitrogênio são os elementos que têm a maior eletronegatividade, tá? Então, o que eles fazem? Eles atraem muito esses elétrons para perto de si. Então, se a gente pensa numa distribuição eletrônica dentro da ligação química, esses elétrons eles estão praticamente localizados em cima do oxigênio, tá? Deixando o hidrogênio nessa ligação extremamente exposto. E qual a consequência disso? O hidrogênio, o átomo de hidrogênio só tem um elétron. Se você pega esse elétron e atrai muito ele para cima de um outro átomo, né, como o caso flúor, oxigênio e nitrogênio, você fica praticamente com a carga exposta, né, do próton. Então, fica o próton muito exposto ali. E, ao mesmo tempo, o oxigênio ele vai ficar extremamente blindado, ele vai ter uma carga negativa bastante negativa em cima dele. Então, você tem uma nuvem eletrônica muito alta em cima. Com isso, a gente aumenta muito as interações intermoleculares. Por quê? Porque a gente vai ter, em 2 moléculas de água, por exemplo, uma densidade eletrônica muito alta em cima do oxigênio, né, com essa carga negativa, e praticamente uma carga positiva no hidrogênio. E a hora que a gente pensa numa outra molécula de água, tá, se aproximando aqui, então vamos desenhar ela assim, onde o oxigênio está aqui, o que acontece? A gente tem praticamente uma interação íon-dipolo aqui. Tá? Não é uma interação íon-dipolo, tá? Mas ela ganha muita força nesse tipo de interação. Por quê? Porque a gente tem muita carga negativa interagindo com uma densidade, praticamente com o próton aqui, né? Que ele está bem desprotegido. Então, é isso que vai acabar acontecendo nesse tipo de situação. Então, tentando explicar um pouquinho melhor da definição não a definição, né, mas quando acontece a ligação de hidrogênio, ela vai acontecer só quando tiver flúor, oxigênio e nitrogênio, por eles serem extremamente eletronegativos e causarem uma delocalização de carga como essa daqui que a gente observa, tá? Onde o hidrogênio fica muito exposto e praticamente sua carga positiva fica exposta, e a gente tem uma alta densidade de carga em cima de um outro átomo, como é o caso do oxigênio. Então, a interação vai ser só com o átomo que tem flúor, oxigênio, não com o átomo, né, mas com a molécula, ou com pedaços da molécula, onde tem o oxigênio e hidrogênio ligados diretamente. Tá? Então, nessa situação ocorre. Se tivesse algum outro átomo no lugar desse hidrogênio, não ocorreria a ligação de hidrogênio. Tá? É lógico, bom, a gente vai ver alguns exemplos e aí a gente comenta um pouco melhor disso.
tá? Se o hidrogênio estiver ligado a algum outro átomo, como é o caso dessa pergunta aqui, não vai ocorrer a ligação de hidrogênio, porque não ocorre esta delocalização. Essa delocalização não, desculpa, essa polarização tão intensa da ligação química. Então, desta maneira, a gente não tem uma coisa tão forte. Tá? Ficou clara essa explicação, gente? Melhorou um pouquinho a compreensão de vocês ou não? Ficou, por mim ficou, professor. Jóia. Então, vamos em frente. Então, aí vamos analisar as 4 moléculas que a gente tem aqui para a gente ver o que acontece, né? Então, a primeira coisa a ser feita para a gente ver como ocorre, ou se ocorrem as ligações de hidrogênio nessas moléculas, a primeira coisa a fazer é representar a sua estrutura corretamente. Então, vocês usam a teoria de VSEPR, né? E montam as estruturas químicas para a gente poder ver. Então, a gente já tem aí as 4 estruturas desses compostos, né? Então, nesta primeira estrutura aqui, a gente tem o oxigênio ligado a carbono, né? Então, ele está ligado a carbono e não tem nenhum hidrogênio ligado a ele. Então, esta estrutura não terá a ligação de hidrogênio, tá? Nessa segunda estrutura, que é do ácido acético, o que acontece? A gente tem o oxigênio ligado a carbono. Então, por este ponto, não ocorrerá a ligação de hidrogênio. Mas a gente também tem o oxigênio, ele está ligado a este carbono, mas ele também está ligado ao hidrogênio ácido aqui, né? Que forma o ácido carboxílico. Então, nesta região, ela vai ocorrer a ligação de hidrogênio, tá? Como que ela vai ocorrer nessa região? Com outro, vamos colocar aqui, o H3, tá? Então, aqui nessa situação, esse oxigênio com esse hidrogênio é onde vai ter a ligação de hidrogênio aqui. É aqui que a gente vai ter. Da mesma maneira que a gente pode ter desse oxigênio tendo com o hidrogênio de um outro ácido carboxílico que está nessa região, tá? Então, aqui a gente vai ter, sim, a ligação de hidrogênio. Aqui no etanol, né? Molécula de etanol, a mesma coisa. A gente tem essa região onde tem oxigênio ligado a hidrogênio e, portanto, existe a ligação de hidrogênio nessa situação, tá? E, por fim, nesse aldeído, né? O que temos aqui? A gente tem o oxigênio, que ele está ligado a um carbono e não ao hidrogênio diretamente. Então, aqui não ocorre a ligação de hidrogênio. Esse tipo de interação não vai ocorrer nessa situação. Tudo bem? Ficou mais claro agora? Beleza. Agora deu para entender. Ótimo, ótimo. Então, se não temos mais dúvidas, vamos para a próxima. Aqui, para justificar em termos de forças intermoleculares envolvidas, os diferentes pontos de ebulição para os seguintes conjuntos de compostos, né? E aí já é até apresentado os compostos que têm maior e menor ponto de ebulição. Então, a gente tem o tolueno, que é este composto aqui, tá? Ele é um derivado do benzeno, e o próprio benzeno. E o que é dito é que o tolueno tem um ponto de ebulição maior do que o benzeno. O tipo de interação intermolecular que vai ocorrer nessa situação vai ser do tipo de polo induzido e de polo induzido, né? Interações de London são interações fracas. E aqui nessa situação, as interações de London elas também estão relacionadas com a massa atômica, com a massa molecular dos compostos que estão envolvidos. E a gente vê que o tolueno ele tem uma maior massa molecular, né? Ele vai ter mais elétrons para poder interagir aqui entre si, né, entre as suas moléculas, e dessa maneira ele tem um ponto de ebulição maior do que o do benzeno, tá? No caso do N-propanol, que é este aqui,
e do isopropanol, que é este aqui, nós temos dois tipos de interação intermolecular, né? A primeira e mais importante, mais forte, são as ligações de hidrogênio através dos grupos álcool, tá? E é isso que faz com que ambos estejam no estado líquido à temperatura ambiente. Mas, além disso, a gente tem a questão de como essas moléculas vão se arranjar, né? Então, vocês viram que quanto maior a cadeia, né, conforme a gente vai aumentando a cadeia carbônica, no caso, se ela for linear, e quanto maior a linearidade, melhor elas vão se empilhando e maior vai tendo a interação intermolecular ao longo da cadeia, né? Nessa região aqui, a gente vai ter as interações de longo. Deixa eu colocar de outra cor para ficar mais fácil de ver. Então, nesta região aqui, não dá para desfazer. Nesta região aqui, onde a gente tem só os carbonos, vai ocorrer, além da interação intermolecular do tipo ligação de hidrogênio, a gente vai ter a sobreposição, não a sobreposição, né, mas o empilhamento dessas cadeias. Eles vão ter uma interação de London mais intensa, tá? E, portanto, acaba sendo mais melhor do que nesta região do isopropanol. Então, o N-propanol acaba tendo um ponto de ebulição maior do que o ponto de ebulição do isopropanol. No caso seguinte, o que a gente tem aqui? A gente tem a água e o ácido sulfídrico, né? A água tem um ponto de ebulição maior e o ácido sulfídrico menor. Por que isso acontece? Porque no caso da água, o que a gente tem aqui são ligações de hidrogênio, oxigênio e hidrogênio ligados diretamente. Enquanto que no ácido sulfídrico, o que a gente tem são interações do tipo dipolo-dipolo. Já são interações mais fracas e, por isso, não tem o ponto de ebulição dele vai ser menor, tá? Por fim, aqui no caso do SiH4 e do CH4, a gente também vai ter interação do tipo dipolo induzido, tá? Nos dois casos. E aqui também entra a questão do aumento da massa molar, né? Então, o silício ele é maior, ele pode ter um dipolo induzido mais intenso do que o carbono, né? Ele tem uma nuvem eletrônica maior, então você consegue polarizar mais essa nuvem eletrônica, o que faz com que ele tenha, então, um ponto de ebulição maior, aumentando a interação do tipo dipolo induzido e dipolo induzido. Tá? Então, é isso que está relacionado nesses 4 casos que foram apresentados. Tá bom, gente? Esclareceu aí as dúvidas de vocês? Por mim, sim, agora deu para entender. Obrigado, professor. Ficou bem Agora claro aí, sim. Thiago? Patrícia, também ficou claro? Ficou sim, obrigada. Joia. Bom, gente, as dúvidas que tinham chegado eram essas. Realmente eram essas. Tá? Se vocês têm mais alguma que gostaria de comentar, ou se fazer algum comentário. Só uma dúvida, professor. A interação íon de polo, ela não é considerada, né, uma força intermolecular? É sim. É Ela considerado? é considerado, sim. Ah, tá. É um tipo de interação. Ela é uma interação forte, ela é mais forte do que a dipolo-dipolo, né? Porque envolve o íon, então envolve uma carga formalmente, tá? Mas é uma interação intermolecular. Que veja, você pode ter vários tipos de íon, né? Você pode ter o íon sódio, por exemplo, que é um átomo que perdeu um elétron. Você pode ter um carboxilato. Um carboxilato é um íon, né? Então, você tem ali, que a gente mostrou o ácido acético estava ali, né? Bom, enfim, que seja. O ácido acético, ele pode formar o acetato, e esse acetato, ele vai ser um íon que vai interagir com a água, por exemplo. Então, é uma interação forte. Tá? O que é importante é o seguinte, vocês lembrarem, principalmente quando está trabalhando com molécula, que a gente não vai ter exclusivamente um tipo de interação intermolecular. A gente tem que analisar a molécula como um todo. Então, tem regiões
onde, por exemplo, num ácido carboxílico, a gente tem uma região onde tem a, a ligação de hidrogênio. Mas também existe uma outra região onde tem uma interação do tipo dipolo induzido e dipolo induzido, né? No surfactante é uma coisa muito clara isso. Surfactante, a gente tem, no surfactante em água, a gente tem uma interação do tipo íon-dipolo, tá? Na ponta do surfactante você tem um íon-dipolo, tem um íon, que vai interagir com o dipolo da água, e atrás tem uma cadeia carbônica longa, que vai ter um tipo de interação que vai ser dipolo induzido, com o próprio surfactante, ou, por exemplo, com uma gordura, né? Por isso que a gente consegue fazer aí, consegue remover gordura de superfícies, tá? Então, é importante sempre lembrar que a gente não tem exclusivamente uma interação intermolecular atuando, mas a molécula tem que ser analisada para levar em conta todas elas. Ah, beleza, então, valeu. Muito bem, gente. Olha, semana que vem, então, vocês têm prova. Quem quiser, de repente, tiver dúvidas e tudo mais, quiser marcar um horário comigo, fique à vontade, manda um e-mail, a gente combina um horário para poder conversar um pouquinho, tirar as dúvidas de vocês, tá? Até quarta-feira. Tá? Até quarta-feira dá para a gente marcar. Depois disso daí fica complicado, porque entra a prova e tudo mais. Então, para não ficar tão em cima, vamos combinar até quarta-feira. Tá bom? Fiquem à vontade, eu estou à disposição de vocês para tirar essas dúvidas e poder ajudá-las da melhor maneira possível. Se não nos encontrarmos mais, gostaria de dizer que foi um prazer poder trabalhar com vocês, né? Não vou falar que foi ministrar aula, porque foi uma dinâmica um pouco diferente, mas foi um prazer poder trabalhar com vocês. Espero que gostem, que tenham uma graduação aí com muito sucesso, cada um de vocês. E quando tivermos as atividades presenciais, podem me procurar para a gente conversar, bater um papo. Eu fico à disposição de vocês para recebê-los lá na universidade pessoalmente, tá bom? E acho que é isso, gente. Obrigado por tudo e até a próxima. Muito obrigado, professor. Tudo de bom. Obrigada, professor. Nada, não tem que agradecer, não.